Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, convosco hoje quero meditar em João capítulo 8, verso 1 até o verso 11, e aqui refletir, baseado no tema, os três tribunais. Diz assim o texto sagrado: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu gostaria de, como eu disse, de olhar para este texto e pensar convosco acerca de três tribunais. O primeiro eu encontro no verso 4 e 5, que releio novamente. Diz que, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Eu gostaria de levar-vos a ler comigo o que é que a lei dizia. E a lei, segundo os escritos que Moisés nos deixou, lá em Deuteronômio capítulo 22, verso 22, diz o seguinte: Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos, tome nota, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminará o mal de Israel. A ideia dos fariseus não era cumprir religiosamente a lei de todo, mas apanhar Jesus numa contradição, conforme também lemos no texto. Se Jesus dissesse para apedrejar esta mulher segundo o conceito da lei, seria acusado de falta de amor, este amor que tanto apregoava. Mas se Jesus dissesse que não deviam, era acusado de não cumprir a lei, algo também que ele disse que veio para cumprir. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o tribunal da opinião pública, o tribunal dos conceitos humanos, que só olham com segundas intenções, que só olham numa perspectiva inclinada a Deus, não olham numa perspectiva imparcial. Qualquer tribunal judicial pressupõe uma acusação, mas também uma defesa. E estes homens estavam completamente cegos, religiosos, diziam que eram detentores
da lei de Moisés, dada por Deus no Sinai a Israel, mas estavam completamente despidos de qualquer sentimento, de qualquer senso de compaixão, de graça, porque simplesmente queriam cumprir. Mas mesmo querendo cumprir, eles estavam a querer cumprir de uma forma errada, porque, segundo a lei, como nós lemos, o homem e a mulher que fossem apanhados no ato de adultério, eles deviam ser mortos, segundo a lei. Então, este é chamado o Tribunal da Opinião Pública, que é um tribunal injusto, quando o homem, que muitas vezes carregado de pecados, carregado de mazelas, ele ouse a investir e a acusar o seu semelhante. Nós devemos ter muito cuidado quando abrimos a nossa boca para acusar seja aquilo que for. Noutro lugar, o Senhor Jesus nos mostrou porque é que nós atentamos para a trave ou para o argueiro, para o cisco que está no olho do meu semelhante, e não olhamos para a trave que está nos nossos próprios olhos. Então este tribunal é o Tribunal da Opinião Pública, um tribunal sem compaixão, sem misericórdia, um tribunal parcial, um tribunal que está inclinado só para os interesses daqueles que acusavam. Mas há um segundo tribunal, que está no verso número 7, que já foi Jesus que proferiu estas palavras e que disse para aqueles que estavam a acusar esta mulher: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus virou o foco daqueles hipócritas. Deixar de olhar para as falhas dos outros, neste caso da mulher, e passar a olhar para as suas próprias falhas. Eles vieram, os fariseus, olhando, tentando Jesus, olhando para a falha daquela mulher. Mas o que é que Jesus faz? Jesus retira o foco destes homens da mulher e levou-os a pensarem um pouco nas suas próprias falhas. Que tribunal é este? Este é o tribunal da consciência humana. Enquanto que o outro é o tribunal da opinião pública, daquilo que eles pensam, daquilo que eles querem, daquilo que eles acham, ainda de uma forma injustiça, este é um tribunal que vai sentenciar conforme a consciência. Jesus está aqui a despertar a consciência deles. O primeiro que dentre vós esteja sem pecado, atire essa pedra. É interessante nós pensarmos nisto. Em vez de acusarmos, em vez de logo investirmos contra as pessoas, olhando até para as suas falhas que sejam repreensíveis, antes de acusarmos, não nos compete a nós, nós devemos olhar para nós mesmos, para aqueles pecados que nós temos escondidos dentro de nós, para aquelas falhas que nós temos dentro de nós. Se calhar muitos não sabem, muitos não conhecem, mas Deus conhece. Deus apela aqui à nossa consciência. Em vez de sermos prestos a acusar, que olhemos primeiramente para nós. E Ele disse: o primeiro que estiver entre vós sem pecado, esse atire a pedra. Nós sabemos pelo texto, e já vamos chegar ao último ponto, que havia só ali uma pessoa que poderia fazê-lo. Porque essa pessoa, olhando para dentro de si, não encontrava de modo nenhum nenhuma falha. E essa pessoa era Jesus. Mas vamos ver que a seguir Ele demonstra uma compaixão, Ele demonstra um amor, Ele demonstra uma misericórdia tremenda, demovendo aquela religiosidade, aquele ímpeto dos religiosos de quererem fazer justiça olhando para uma lei cega apenas,
Jesus diz: olha para ti mesmo, olha para dentro de ti, olha para o teu interior e vê se tens legitimidade de apontar o dedo ao teu semelhante. Verso 11, nós encontramos o último tribunal deste texto. Diz: e disse-lhe Jesus. Agora Jesus dirige-se à mulher. O primeiro tribunal, os fariseus dirigiram-se a Jesus. O segundo tribunal, Jesus dirigiu-se aos fariseus. E agora é Jesus que se dirige à mulher. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A graça concede a oportunidade da pessoa refazer a sua vida e alterar os seus procedimentos. Por isso é que Jesus diz na última parte: vai, mas não voltes a pecar. Jesus não pactuou com a maldade que ela cometeu, porque ela pecou. Mas a graça de Deus, e este é o tribunal da graça do Senhor, da graça de Deus, exerceu juízo sobre ela dizendo: ok, estás absolvida, estás perdoada, mas tens que mudar de vida. Jesus nunca confundiu o pecador com o pecado, as pessoas com as ações das pessoas. Ele ama o pecador, ele ama o homem, ele ama as pessoas. Todos nós somos pecadores, mas ele rejeita de verdade o pecado. Por isso ele diz: não podes voltar a pecar mais neste sentido. Então veja, meus caros irmãos, irmãs, amigos, todos aqueles que assistem a este canal, que neste texto nós encontramos um tribunal parcial, um tribunal que só olha para a acusação, um tribunal que não quer saber da defesa, um tribunal que não condescende com a falha humana. Foi o tribunal da opinião pública. Mas Jesus levanta no meio deles um outro tribunal, um tribunal da consciência. Antes de acusarmos, antes de falarmos contra, olhemos para o nosso interior e vejamos se existe alguma coisa dentro de nós que dê ou não dê legitimidade a agirmos em relação aos outros. E por fim, este tribunal da graça, do perdão, da misericórdia, aquele tribunal que Jesus disse que ele veio para salvar os pecadores. Ele disse no outro lugar que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os enfermos. O tribunal da graça e do seu amor. Que nós possamos aprender nesta pequena meditação, neste pequeno devocional, a importância, e olharmos para o exemplo de Jesus. Quando alguém investir contra nós, que nós possamos ser condescendentes. Quando tivermos o ímpeto de acusar ou de dizer alguma coisa, que Deus nos faça olhar para a nossa consciência e percebermos lá que todos nós somos pecadores e se calhar todos nós merecíamos ser apedrejados, mas que Deus nos dê a cada dia a sua graça, que nos faz caminhar, ainda no meio das imperfeições, ainda que no meio das lutas, que Deus nos faça caminhar na sua misericórdia, porque Ele veio para nós, para nos resgatar e abençoar e salvar e nos libertar e nos dar uma eternidade gloriosa. Que Deus ricamente te abençoe. Foi um prazer estar contigo. Obrigado.